Olá, todos os alunos das turmas dos primeiros anos. Esta é a aula de língua portuguesa e eu sou a professora Janaína Cruz. Hoje nós vamos apresentar para vocês a habilidade leitora do descritor 3, que é inferir o sentido de palavra ou expressão. Nós vamos estudar o material estruturado e vai ser uma aula bastante proveitosa. Mas para iniciar a nossa aula, nós vamos falar sobre uma reflexão de Charles Baudelaire. Sou apaixonado pelo mistério, porque sempre tenho a esperança de desvendá-lo. Então, quem não gosta de um mistério, né? Uma série, um filme, em que a gente possa ver ali o desenrolar da história e compreender o mistério que cercava. E a nossa própria vida é cheia de mistérios, muitas coisas que nós temos que acreditar. Então, para tudo isso, a gente tem que se conhecer, conhecer o meio em que nós vivemos. E essa habilidade leitora, né, esse descritor que nós vamos estudar, que é o D3, ele tem muito a ver com essa questão de desvendar mistérios. E você vai entender isso, tá bom? Então, o objetivo, gente, dessa aula é o quê? É você aprender a inferir o sentido de palavra ou expressão em um texto, a identificar temas universais abordados nos textos a serem lidos, a distinguir as características de gêneros textuais que circulam na sociedade e a usar as relações intertextuais como recurso de compreensão e estratégia de leitura. Quando nós vamos ler um texto, nós sabemos que o texto ele fala sobre o meio em que nós vivemos, a não ser que seja, por exemplo, uma ficção científica, né? Ou outros tipos de textos que são escritos. Mas a maioria vão relatar fatos do cotidiano, algo que nós vemos no nosso mundo, algo que é verdade, né? É ligado àquilo que nós vivemos. Então, os conhecimentos que nós temos de outros textos, o conhecimento de mundo, quando nós vamos ler um texto, a gente leva para a nossa análise, para a nossa leitura. E às vezes as palavras elas são utilizadas em outros sentidos, né? Elas querem trazer outras reflexões para nós. Então, quando a gente tem esse conhecimento externo, internamente dentro do texto, a gente vai compreendendo por que aquelas palavras foram escritas daquela forma, por que elas estão ali no texto, por que aquela expressão está no texto, o que ela quer trazer de compreensão para o leitor, certo? Então, é uma habilidade muito importante, que eu tenho certeza que você vai adquiri-la e utilizá-la em todos os textos que vocês vão ler. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer é analisar, né, esse texto, tá bom? No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Então, esse texto é bastante conhecido, né, de Drummond. E nós temos aí em relação a esse texto, né, do que é que trata essa estrofe, né? Nós podemos interpretar, tirar essas informações do texto, que havia um caminho, que nesse caminho tinha uma pedra, né? E essa pedra ela estava no meio do caminho. E ele reforça, tinha uma pedra, né? Ou seja, no meio do caminho tinha uma pedra. Então, essa palavra pedra nos chama muita atenção. E a gente sabe que ela estava ali, no meio do caminho. Então, o que é que a gente vai tirar de informação dessa estrofe? Que havia uma pedra no meio do caminho. Isso é algo que eu posso tirar do texto que está claramente, né? Mas o que é que eu posso entender sobre a pedra? Que é justamente o segundo questionamento. No contexto do poema, pode-se inferir que a palavra pedra significa o quê? Ora, o caminho eu posso expressar como sendo a minha vida, as minhas experiências, aquilo que eu vou passar. E se no meio dessa minha vida, desse meu caminhar, dessas minhas experiências, tinha uma pedra, a gente pensa logo em pedra como uma barreira, como uma dificuldade, como algo que seja ruim, né? Um obstáculo.
Então, ela estava ali no meio do caminho, atrapalhando a minha passagem. Ou seja, eu tinha um problema. Eu tinha um problema na minha vida a resolver. Então, aqui a pedra, ele traz sim um sentido de algo ruim. Vamos entender que é o conceituando. O material estruturado, ele é maravilhoso, porque a gente pode ter acesso, certo? A gente pode ter acesso a todos esses conhecimentos e entender o que é essa habilidade para que a gente possa analisar os textos, né? E gabaritar as questões, ou seja, tirar o máximo de acertos em qualquer prova que você for fazer, seja SPAES, vestibular ou concurso público, certo? E aí, você percebeu que algumas palavras foram recorrentes em nossa conversa? Até aqui, como inferir e deduzir? Pois bem, o mini dicionário ROAS, traz o seguinte: definição de inferir. Inferir, nós temos aí, né, nesse dicionário, que é concluir pelo raciocínio a partir de fatos, indícios, ou seja, eu vou deduzir. Então, para que eu possa inferir dentro de um texto, eu tenho que tirar conclusões, ou seja, através do meu raciocínio, mas eu tenho que ter fatos, indícios que comprovem o meu raciocínio, a minha conclusão, certo? Isso também é a mesma coisa de dizer que eu estou deduzindo, tá certo? Dessa forma, inferir diz respeito à capacidade de deduzir uma informação que não está totalmente clara na comunicação, seja ela em textos escritos ou orais. Quando você infere o sentido de uma palavra ou expressão desconhecida em um texto, na verdade está relacionando informações novas. Vamos repetir para a gente não esquecer. Quando você infere, né, que é trazer essas conclusões através do seu raciocínio, o sentido de uma palavra ou de uma expressão desconhecida em um texto, na verdade, você está relacionando a informações novas a partir de pistas que o contexto lhe apresenta. Ou seja, eu não sei o que é aquela palavra no texto, mas através do contexto, da mensagem, eu posso ali, através das pistas, através dos fatos, dos indícios, entender o significado daquela palavra que eu ainda não conheço, certo? Esse mesmo processo mental acontece com as pessoas quando estão interagindo nas mais variadas situações comunicativas, ou seja, não é só na leitura. Às vezes, quando nós estamos ali utilizando a questão da fala, que é uma linguagem oral, também podemos nos deparar com alguma palavra que a gente não conheça. E através do tom, através do contexto da conversa, o assunto, eu vou entender o que aquela palavra quer dizer, qual é o significado dela dentro daquele diálogo, certo? E no caso aqui, nós estamos aprendendo uma habilidade leitora, ou seja, dentro do texto. Não perca nenhuma informação. Aí nós vamos conversar com o texto, tá certo? Quando você infere o sentido de uma palavra ou expressão desconhecida em um texto, na verdade, você está relacionando informações novas a partir de pistas que o contexto lhe apresenta. Ou seja, o texto em si, o que ele fala, qual é o assunto, o que ele defende, qual o tom que o autor utilizou para apresentar os seus argumentos. Então, através de todas essas informações e conhecimento que eu tenho de mundo e de outras leituras, eu vou poder entender aquela palavra que eu não sei bem o significado, ou não conheço totalmente, desconheço, mas através do contexto eu vou saber por que aquela palavra está naquele texto e qual o sentido que ele faz. Agora que você já conhece o conceito de inferência, chegou o momento de ter o contato com alguns gêneros textuais que circulam no nosso dia a dia e de perceber como a nossa capacidade de deduzir uma informação no texto é sempre solicitada nas leituras cotidianas. Atividade de hoje, certo?
ela está lá no Google Sala de Aula. Hoje é dia 11 de novembro de 2020. Então, você vai lá acessar a sua atividade. É uma atividade com textos bem curtos, é uma atividade considerada fácil. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer todas as questões, certo? E para me confirmar que você assistiu a videoaula, nós vamos fazer o seguinte: eu vou explicar as questões da atividade de hoje. Você vai tentar resolver, mandar a foto, né, das respostas da sua atividade lá no Google Sala de Aula. E no final do dia, né, hoje quarta-feira, 5 horas, a partir de 5 horas eu vou colocar o gabarito correto de cada questão para você conferir, tá bom? Então, quando for 5 horas, você vai lá no grupo da turma, professora, estamos aguardando o gabarito, tá certo? Vocês podem postar um like, certo? Dar um joinha, que aí eu vou saber que você realmente assistiu a videoaula, porque você sabe que 5 horas da tarde vai ser postado o gabarito e você vai estar aguardando o gabarito correto da atividade de hoje. Então, realmente só vai saber do gabarito quem pedir lá no grupo, tá certo? E assistir a videoaula. A primeira questão da atividade de hoje diz assim: leia o texto abaixo e responda. E nós temos aí o texto. Olá, garotinha. Dê-me um beijo e terá uma bela surpresa. Chua! Um príncipe? Bah, Pensei que você fosse se transformar num pipoqueiro, padeiro, reticências. E aí vocês viram que ela sai muito aborrecida, né? Esse texto ele está disponível, né? E foi acessado na internet no dia 26 de junho de 2010. Ok? No último quadrinho, a expressão bar revela que a menina ficou o quê? Então, você vai analisar, ó, a expressão dela, né? Você vai expressar a fumacinha que sai da cabeça dela quando ela fala, né? Porque olha a expressão dela pro primeiro quadrinho e pro último, como muda, né? Então, você analisa o contexto. Você vai analisar tanto a parte verbal quanto não verbal da tirinha para que você possa entender o que é que significa bar. Por que que ela utilizou o bar, tá certo? Então você vai dizer: a menina ficou aborrecida, ela ficou desolada, enojada, indiferente ou triste, certo? Enojada com nojo, indiferente que não quer saber. Triste, todo mundo sabe que é triste, né? Desolada é uma pessoa arrasada, aconteceu a pior tragédia da vida dela, então ela está desolada. E aborrecida, chateada, zangada, ok? Então você vai escolher aí o item que você considera correto, ou seja, a expressão bar revela que a menina ficou como, ok? Segunda questão, leia o texto abaixo. Tire os pés da cabeça. Fique de olho. O melhor remédio contra o piolho é a prevenção. Aí você tem que ver o símbolo, a imagem, a forma como o texto está colocado, bom? Aí vem a questão. Nesse texto, as formas verbais tire e fique foram usadas para expressar o quê? Nós sabemos que esses dois verbos eles têm significados. Mas dentro desse contexto, desse texto, né, eles foram usados para expressar o quê? Um alerta. Está alertando alguma coisa do que você deva fazer. Ah, o desejo de alguém está sendo expressado nesse texto. É um pedido, é uma ordem ou é uma súplica? Né? Uma súplica é um pedido assim, realmente com bastante vontade, né? Tá ali suplicando, pedindo, ok? Então você vai analisar o texto, você vai analisar o cartaz em si, né? Esse texto que foi acessado em 8 de janeiro de 2012, tá bom? Texto da terceira questão, Amei Te Ver, de Tiago Lorque. O coração dispara, tropeça, quase para. Me encaixo no teu cheiro e ali me deixa inteiro. Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver. Não vou cantar, não. Até um pouco rouca eu estou hoje. Mas a gente vê aí
um trechinho, né? Por que que é um trecho, professora? Nós temos aí as aspas, né, as reticências, que mostram que há mais texto antes e depois, e aqui só é um trecho, tá bom? E também pelas referências eu sei, ó, ouvir música foi tirado desse site, né? Eu conheço o Thiago York como um artista da música, certo? Então, essas informações já nos declaram o gênero textual. Olha aí, ó, na primeira questão a gente tem uma tirinha, né? Ela tem 3 quadrinhos, ok? Uma tirinha. Aqui nós temos um cartaz informativo, tá? E agora nós temos o trecho de uma música. Olha quantos gêneros textuais vocês estão analisando e estudando. Então, realmente o conhecimento acontece na língua portuguesa, porque ele é muito amplo, vasto e diverso, certo? Mas vamos à questão. No verso Me Encaixo no Teu Cheiro, o eu lírico parece se enquadrar nos desejos do ser amado. O que ele quis dizer com essa expressão? Me encaixo no teu cheiro. O eu lírico é a pessoa que está falando na música, tá bom? Ele quer se enquadrar nos desejos do ser amado, ele quer se encaixar, ele quer ser um só com o amado. Ele é feliz ao se sentir completo com a presença do ser amado. De acordo com o pronome me, né? Distancia-se do ser amado por meio do verbo encaixo, guardar o cheiro do ser amado, ou letra E, demonstrar a necessidade de querer sair de perto do ser amado. Então, você vai analisar essa expressão dentro do texto, tá bom? Para você encontrar o item correto. A quinta questão. Na segunda estrofe, a repetição da frase eu amei te ver reforça o quê? Que a alegria do eu lírico ao ver o ser amado, a sensação de indiferença pelo ser amado, a expectativa de querer a presença do ser amado, expectativa é quando a gente fica assim ansioso, né, desejoso, a ilusão, estou decepcionado, né, do eu lírico perante o amor do ser amado, ou a necessidade que o eu lírico sente de ser amado. Você vai analisar novamente o trecho da música e o que é que essa expressão repetida está reforçando, tá bom? O último texto é uma tirinha, né, que você vai. Perdão, penúltimo texto. É uma tirinha para você responder a questão proposta, que diz assim: mão de vaca? Fala-se quando a pessoa é muquirana. Que injusta, a vaca é tão generosa. Aí o menino questiona essa expressão. Aí nós temos aí, né? Na tirinha, Armandinho parece não entender a expressão mão de vaca e seu pai dá como sinônimo a palavra muquirana, que significa o mesmo que. Ser muquirana é o quê? É uma pessoa sovina? É um gastador? É generoso? É uma pessoa assustada? Ou é um esbanjador? Você pode até utilizar o dicionário para pesquisar o que é muquirana, certo? Se você não souber. Mas pelo contexto, você já pode também entender, ó, mão de vaca. Aí o pai dele fala, fala-se quando a pessoa é muquirana. Que injusta, a vaca é tão generosa. Então eu já entendo que é o contrário de alguém ou algo generoso, ok? Já fica aí a dica, tá bom? Pneumotórax, febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33. 33, 33, 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Muito legal esse texto. De Manuel Bandeira, né? Maravilhoso. Rio de Janeiro, de 1974, mais um texto que chama muita atenção pela beleza como foi escrito e a interpretação que nós podemos tirar dele, tá bom? Nesse texto, o trecho, a única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Sugere o quê?
né? Quando ele fala isso no texto, que ele está tendo compaixão, que ele está desprezando, que ele está exagerando, que ele está ironizando, ou quer trazer um tom de musicalidade, né, ao texto. Então, você vai analisar. E eu quero agradecer por sua atenção, tá? Deixe seu recado nos comentários, coloque seu nome e série. Quero agradecer a você que assistiu a essa videoaula, espero que tenha sido bastante proveitoso. Se você tiver alguma dúvida, você pode me procurar, tá certo? Através do WhatsApp, que com certeza eu vou estar auxiliando você nessas dúvidas. Uma excelente atividade, eu tenho certeza que vocês vão acertar todas. E não esqueça do nosso combinado lá no meio da nossa videoaula, tá bom? Um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.